Pega o microfone e deixa Deus te usar, mulher de Deus. Aleluia. Tá sem microfone aí? Vai sumir os microfones? Estava agora cantando. Sumiu. Deixa Deus te usar. Aleluia. Salve, irmãos, nessa noite com a paz do Senhor. Vamos orar pela palavra. Que nessa noite o Senhor vai trazer uma bênção para cada um. Busque pela tua casa, busque pela tua libertação, pela tua vida. Pede para o Espírito Santo andar contigo todos os dias. Que o Senhor tem grande obra para fazer aqui nessa igreja, na tua vida. E crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos, Senhor, nessa noite mais uma vez na Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor, através da vida dele, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, ele, Senhor, para nós, Senhor, aprender, Senhor, de Ti, Senhor. Que o Senhor falou, Senhor, que a gente tem que aprender da Tua palavra, Pai. Que nessa noite, Senhor, venha ser feita, Senhor, a Tua vontade, Senhor, em cada coração, em cada vida, Senhor. Tira toda distração, Senhor, toda seta de Satanás, Senhor, sobre essa igreja, sobre esse povo, Senhor. E que nós venhamos, Senhor, nessa noite, Senhor, aprender cada dia mais de Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se assenta aí dando glória a Deus em nome de Jesus, amém? Querido, em nome de Jesus, você que trouxe a sua Bíblia aí, pode estar abrindo. Meu celular sumiu, estava aqui. Aleluia, glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, em nome de Jesus. Amém? Se meu celular estiver aí, traz aqui para mim, por favor, Israel. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Está um pouquinho para cá que está quente. Eu estou com calor, vocês estão com calor ainda? Eu estou com calor, amém? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, deixa eu só apagar essa... Não, dá para ler? Dá para ler, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos falar todo mundo junto? Portanto, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eis a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, que Tu tenha total liberdade para falar, ministrar, curar, arrancar, acrescentar, tudo aquilo que precisamos hoje. Deus, em nome de Jesus, que não seja o homem a falar, que não seja o meu intelecto, a minha inteligência ou sabedoria, não. Senhor, que eu venha me esvaziar de mim mesmo e me encher de Ti. Pai, ministra nessa igreja, fala com glória, com poder, com unção, que todo espírito do inferno, Pai, na autoridade não minha, mas na autoridade do Teu nome, Jesus Cristo, através do Teu sangue na cruz, em nome de Jesus, todo demônio seja expulso, todo espírito das trevas, que venha tentar roubar a Tua semente, a Tua palavra, a nossa atenção cai por terra, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que os céus se abram nesta igreja hoje, que os céus se abram sobre cada um que está ouvindo esta palavra, fisicamente ou pela internet, mas que vidas venham ser transformadas pelo poder da Tua palavra e pelo poder da Tua presença. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. A igreja diz, oh glória a Deus, amém, amados? Israel, me consegue um copo d'água, por favor? E a palavra de Deus fala assim, ó: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é à toa, não é de vade no Senhor. Querido, quantos aqui já começaram algum propósito na sua vida? Começaram uma jornada, quer seja, por exemplo, a jornada de emagrecer. Quem já tentou essa jornada aqui? Levanta a mão. Irmãos, que dura jornada é essa, meu amado? Você começou e falou assim, ó, sabe qual é o melhor dia para começar a dieta, querido? Sabe qual é? Alguém sabe qual é o melhor dia? Chuta aí. É o amanhã.
Amanhã é o melhor dia, querido. Qual dia que você vai começar? Amanhã eu começo. Irmãos, por que é o amanhã? Porque, irmãos, é difícil pra caramba a gente começar algumas atividades, mas muitas vezes a gente até começa, querido, a gente fala, não, a partir de hoje eu vou fazer uma dieta, a gente faz uma dieta balanceada, aí bota assim, cardápio da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Alguém já fez isso? Já fez esse desafio? Irmão, o que aconteceu? No início foi legal. No início você conseguiu fazer, a primeira semana você ficou aleluiada, porque você foi na balança e falou assim, nossa, eu emagreci 1 quilo, que coisa boa. O difícil foi o quê? Foi permanecer, foi ser firme e constante. E geralmente, por que a gente desanima? Porque é difícil, querido. Tudo aquilo que requer esforço, dedicação, requer também firmeza e constância. Outras aqui, ó, de repente, quem aqui já começou uma academia e falou assim, não, hoje eu vou começar a academia. Irmãos, eu já paguei 6 meses de academia. E sabe quantos dias eu fui? 1 dia. 6 meses pagando, querido, para ir 1 dia. Irmãos, aí a pessoa fala, não, eu vou fazer academia. A primeira semana começou, aí os irmãos vão porque querem ficar fortinho, né? Ganhar peito, né? Perder barriga, ganhar muque. As mulheres vão porque quer ganhar coxa, quer ganhar bumbum, né? Sei lá, os irmãos vão lá, quer emagrecer a barriga, vão lá, primeira semana começa com alegria, né? Com força, né? Com vontade, mas a dificuldade é por quê? Porque quando tu começa é bom. Quando começa a vir o que? As dores, porque fazer exercício físico é doloroso, querido. Já existia aquele ditado americano, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Tem até um filme com esse nome. Então o que acontece? O início, ele é extremamente empolgado. Ele é até prazeroso. Porém, depois de algum tempo, logo nós o que? Desanimamos e o que? E desistimos. E daí a gente descobre o quê? Que na vida, o mais difícil não é começar algo, querido. O mais difícil não é começar a dieta, não é começar a academia, não é começar a viver um novo estilo de vida, não é abandonar o pecado, não é difícil, querido. Começar a abandonar a velha vida não é difícil, mas o difícil é o quê? É permanecer, é perseverar no propósito que até o fim. Só sabe quem já... Eu fiz um propósito aqui, os irmãos sabem, né? Que eu fiz um propósito de ficar o quê? 30 dias sem comer o quê? Doce, açúcar. Irmãos, eu fiquei 30 dias. A minha esposa achou que eu não ia conseguir, irmãos. E eu vos confesso, até eu não acreditei que eu ia conseguir. Irmão, fiquei 30 dias sem comer nada. Nem café com açúcar, nem refrigerante. Aí alguém falou, não, toma refrigerante diet que não tem açúcar. Irmãos, era enganar, eu não tomei. Eu disse aqui que a vida perdeu o prazer. Eu adoro comer pizza, lasanha, perdeu o prazer, querido. Tudo perdeu o prazer. A dopamina que o açúcar produzia no meu cérebro, querido, não fazia mais. Mas eu perseverei. E foi legal, 30 dias. Mas depois do 31º, o que eu fiz? Afundei o pé na jaca, comi doce, comi torta, sorvete. Mas assim, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, que permanecer no propósito até o fim é muito difícil, querido. E se existe uma palavra de Deus que nos ensina como alcançar o projeto e os propósitos de Deus na nossa vida, é essa daqui, ó. Portanto, amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. A palavra-chave que muda a nossa vida é ser firme e constante em tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, querido. Mas o problema é que quando começamos algo na vida, queremos o quê? Rapidamente alcançar o quê? O projeto e o propósito que a gente quer, querido. Como eu falei, a gente vai para a academia, a gente quer que em 1 semana de musculação, as gorduras que foram acumuladas por ano sumam. Querido, foi do dia para a noite que eu fiquei nessa forma linda e maravilhosa de melancia? Não foi, irmãos? Eu mostro aqui depois a foto quando eu me formei sargento na aeronáutica, 3º sargento com 19 anos, eu era magro, mais magro que Israel, meu querido. O Israel ainda tem músculo, eu era magro, querido. Mas o que acontece? Diante de toda uma vida desregrada, comendo bolo, chocolate, churrasco, X e tudo aquilo de maravilhoso que a culinária gaúcha tem para oferecer, eu fui engordando. Aí aquilo que eu passei uma vida inteira construindo, eu quero que em 1 mês de academia
que suma. Meu querido, não foi do dia para a noite que eu fiquei gordo. Também não vai ser do dia para a noite que eu vou emagrecer. Da mesma forma, querido, não foi do dia para a noite que o caos, quer seja emocional, quer seja físico, quer seja espiritual, aconteceu na sua vida. Não foi do dia para a noite que você se tornou um viciado em pornografia. Não foi do dia para a noite que você se tornou uma fofoqueira que não aguenta a língua dentro da boca. Não foi do dia para a noite que você se tornou uma pessoa amargurada, que está sempre criticando tudo e a todos. Não foi, querido. Mas foi o quê? Foi todo um estilo de vida. Então o que acontece? Aí a gente mal começou o quê? A viver um novo tempo de Deus. Você vem na igreja e você fala: Senhor Jesus, transforma a minha vida, cura a minha alma, muda a minha história. E a gente quer que do dia para a noite o Senhor faça assim, ó, e muda. Eu ouvi alguém comentar, não lembro se foi Luiz Carlos que comentou assim, que alguém comentou, aí vai, alguém comentou para alguém, que comentou para alguém, que comentou para alguém. Mas eu sei que chegou aos meus ouvidos que teve algum irmão que comentou assim: esse negócio de igreja aí não é para mim não, porque igreja para mim tinha que ter demônio caindo pro chão, tinha que pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas todo dia, todo culto. É verdade, irmãos, ia ser muito bom se assim, ó, o meu problema é, por exemplo, é pornografia. Nossa, eu sou um pornógrafo, eu não posso ver pornografia, eu não posso ver mulher na rua. Querido, ia ser maravilhoso se eu chegasse aqui na igreja, alguém botasse a mão na minha cabeça e falasse assim, ó, demônio que amarra a vida dele, sai em nome de Jesus, e do dia para a noite eu deixasse de ser um prostituto, um pornógrafo, um adúltero, um bêbado, e eu saísse assim, ó, estou liberto. Oh, glória a Deus. Querido, seria maravilhoso. Só que é o seguinte, querido, 99,99% dos problemas que nós temos não é demônio, querido, é mau caráter da tua vida. É algo que foi criado no teu caráter, são vícios físicos, mentais, emocionais e espirituais que foram criados. E, meu querido, se fosse demônio ia ser muito fácil. Já pensou, irmão? Se o meu problema fosse só um demônio, alguém reprivia aqui um pastor cheio de unção, em nome de Jesus, sai, eu ia sair daqui transformado, santo, andando nos céus. Mas é isso que acontece, irmãos? É isso que... Não estou dizendo que o espírito das trevas não nos influencia. A palavra de Deus fala que nós somos o quê? Tentados o quê? Nas nossas fraquezas e debilidades. Ou seja, o inimigo sabe que daqui a pouco o problema do irmão é álcool, que o problema da irmã é fofoca, que o problema do pastor é um brigadeiro e é um beijinho. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar essas coisas para ser uma tentação. Mas o desejo, a ação de pecar ou não é de quem? É minha. Então, amados, seria muito bom se todo o problema da igreja fosse gerado pelo quê? Por demônios, querido. Porque aí Deus repreenderia o demônio e o demônio caía ao chão. Mas não é, querido. Infelizmente, a nossa vida foi construída, áreas emocionais, espirituais, por toda uma vida. E na casa do Senhor, quando você começa a conhecer a verdade ela começa o quê? Te libertar. Amém, igreja? Vocês estão aí? Então o que acontece? Aí você vem para a igreja e aí você começa o quê? Um bebê, aquele bebê lindo, como é que é o nome dela mesmo? A Laura. A Laura já sabe engatinhar? Já engatia? Mas ela já sabe correr? Não. Porque antes de ela começar a correr ou andar, ela precisa engatinhar. Então, em algum momento, ela só andava no colo, as pessoas levavam ela no colo daqui para lá, de lá para cá, as pessoas alimentavam ela, mas em algum momento, a Laura vai começar a engatinhar. Daqui a pouco, ela vai começar a ensaiar a andar, ela vai pegar nas coisas, ela vai começar a ensaiar a andar, e ela vai começar a dar os primeiros passos. Em algum momento, ela começando a andar, ela vai o quê? Ela vai porque é normal, querido. É natural quem está começando a andar, levantar e cair, porque o fracasso, ele faz parte do processo de mudança de vida. Então, ela vai começar a engatinhar, daqui a pouco ela vai começar a caminhar, e quando ela conseguir conquistar confiança e experiência, ela vai começar a correr. E aí ninguém segura mais. Daqui a pouco a Laura vai estar correndo que nem um foguete aqui na igreja, e a mãe vai estar igual a louca atrás, e isso faz parte da vida, querido. Então, o que acontece? Na nossa vida espiritual é da mesma forma, querido. Você chega na igreja aqui, você não sabia engatinhar, você não sabia caminhar nem correr. Pelo contrário, as pessoas te pegavam no colo espiritual e te levavam para cima e para baixo.
Você mal conseguia andar espiritualmente. As pessoas oravam por você, as pessoas te traziam a papinha na boca, que era a palavra já mastigada para você compreender. Mas aí você começa a desenvolver, você começa a crescer no mundo espiritual, e aí você começa a caminhar, você começa a engatinhar, daqui a pouco você está encaminhando, e daqui a pouco você está o quê? Você está correndo em Cristo Jesus. É ou não é assim? Eu creio que a grande maioria aqui já está, no mínimo, caminhando sozinho. Já consegue ler a palavra sozinho, já consegue orar, já consegue ter experiências com Deus sem precisar que alguém venha e traga as suas próprias experiências, porque aquele que anda com Deus, ele começa a viver experiências sobrenaturais com Deus. Mas o problema é o quê, querido? É que a gente é crente. O problema não é quando eu estou sendo carregado no colo. O problema não é quando eu estou caminhando, nem engateando. O problema é quando a gente começa a correr em Cristo. E aí a gente começa a achar o quê? Que a caminhada cristã é uma corrida de 100 metros. É um tiro que eu entro e começa assim. Quem já viu aquelas Olimpíadas? A corrida de 100 metros, o cara começa aqui, ó. Aí vai aquele cara, puf, correndo. Aí às vezes o negão que está lá atrás, ele começa a ultrapassar todo mundo. Chega em primeiro lugar e tu fala, meu Deus, mas o cara era o último lugar, chegou em primeiro, por quê? Porque ele está apto a dar corridas rápidas em pouco espaço de tempo, num percurso pequeno. Mas o problema é que geralmente essas pessoas que são muito boas nas corridas de tiro curto, elas são terríveis em quê? Em maratonas. Porque a maratona não tem a ver com explosão. A maratona não tem a ver com velocidade, não. A maratona tem a ver com o quê? Com ser firme e constante. E esse é o problema. Muito crente entra na vida cristã, ele era carregado espiritualmente, ele começa a se alimentar, e aí ele começa a engatinhar em Cristo, daqui a pouco ele está caminhando, e daqui a pouco você vê o crente correndo, irmão Luiz Carlos. Aí o Cláudio já está voando em Deus. Meu Deus, olha lá o irmão Luiz Carlos, olha lá o irmão Cláudio, meu Deus, quem te viu, quem te vê. A irmã Aninha correndo no Senhor Jesus, maravilhoso, uma glória, um poder de Deus. Mas o problema é quando você começa a encarar a vida cristã como um tiro curto, mas é uma maratona. E para você participar de uma maratona, você precisa estar qualificado e capacitado para isso, porque se você encarar a maratona como uma corrida de 100 metros, nos primeiros quilômetros, o que vai acontecer com você? Você vai se exaurir, você vai ficar cansado e vai desistir. E aí entra Isaías 40, abre para nós, filho, Isaías 40, 29, versículo conhecidíssimo da igreja. Isaías, Luiz Carlos, vê se está sendo gravada a mensagem no YouTube, porque da outra vez travou. Diz assim, ó, Isaías 40, 29, porque Deus dá força, olha, não, 40, 29, filho. Tá bom, é a minha versão diferente, mas tá bom. Ele dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Até mesmo os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. E outras versões diz, tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e não se cansam. Então, amados, é certo que no decorrer da caminhada com Deus, que nós iremos cansar. É certo que em algum momento todos nós, querido, não é um nem outro, todos nós vamos sentir o peso da jornada, porque como eu disse, a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, mas ele é uma maratona de 40 quilômetros, e nesse caso nosso, é quilômetro para perder de vista, querido. E o que acontece? Nessa pesada jornada, nessa longa caminhada, em algum momento, nós vamos cansar e nós vamos fatigar. Vocês sabem que eu sou militar, e dentro da vida militar tem uma parada que eu odiava, querido, que é o treinamento de marcha. Irmãos, e a marcha a longa distância é diferente da corrida, que também está gravando normal? Está saindo normal ao vivo? Que bom, só isso aí. Então, diferente da corrida, do TFM, do teste físico que tu tem que fazer ali, ele é uma marcha que às vezes são 40 quilômetros que você vai com a mochila pesada, você não vai de tênis, nem de camisa de regata, não, você vai fardado, com todo o teu armamento, e vocês vão lá,
caminhando e marchando por uma longa estrada. E o que acontece? No início, querido, é uma alegria. No início os militares vão cantando, né? Já viu as canções que militares cantam, né? Se fosse na época de Israel, seria assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eles iam cantando, se alegrando. É a coisa mais legal de você ver. Porém, querido, depois dos 10 primeiros quilômetros, você olha para a cara das pessoas, elas não estão mais cantando, elas não estão mais jubilando, mas estão assim, ó, ofegante. Aí às vezes aparece algum maluco lá: puxa a canção aí, xerife. Aí o xerife vai lá de novo: é faca na caveira, e vai cantando aquelas músicas. Mas a questão é que depois de 20 quilômetros, querido, até o maluco que puxava a canção não aguenta mais, porque ele vai se exaurindo. E, amada, a diferença entre o soldado que vai chegar no fim do caminho, ou seja, no objetivo final, que é o fim da jornada, daquele que vai ficar pelo caminho, não é a força física. Não é a força física que vai fazer, mas é aquele que permanece firme e constante até o fim. E é normal, nessa caminhada você vê os musculosos, fortes, pedindo arrego, ficando pelo caminho. Porque não tem a ver com força, não tem a ver com capacidade física. A luta é muito mais mental e emocional do que física. Por quê? Você está numa caminhada que você não vê o fim. Você não vê o objetivo final. Você imagina 40 quilômetros. A gente teve agora o deputado lá, Nicolas Ferreira, que fez uma marcha, que ele foi de Minas Gerais até Brasília, se eu não me engano, foi quase 300 quilômetros. Irmãos, eu vos confesso que eu achei que ele não ia conseguir. Porque é uma distância muito grande. Mas, meus amados, ele perseverou porque ele foi o quê? Firme e constante. Ele sabia qual era o objetivo final dele, e ele não foi com velocidade, ele não foi com força física, mas ele foi com perseverança, porque o tempo todo tinha alguém assim, ó: vamos lá que eu estou contigo, não para, Nicolas, vamos lá nesse objetivo final, você vai conseguir. Da mesma forma é a caminhada cristã, querido. O que vai fazer você chegar ao fim não é apenas a sua capacidade física, emocional e espiritual, mas é exatamente quem está contigo do teu lado, falando assim, ó: vamos lá, Joana, não desiste. Maria, eu estou com você. Eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não pare, não desanime, não desista. E veja que Isaías, ele diz o seguinte, no versículo 30, ele diz assim, ó, que até mesmo, bota no 30, filho, ele diz assim, que até mesmo os jovens se cansariam e se fatigariam, até os moços certamente cairiam. E interessante, querido, falar que os jovens, porque jovem é sinônimo de quê? Força, ânimo. Você fala para um jovem que trabalhou o dia inteiro, levantou 6 da manhã, foi para o colégio, fez lá, estudou, meio-dia chegou em casa, comeu, aí saiu para trabalhar na obra junto com o Cláudio, com o Luiz Carlos, lá trabalhou, à noite ele veio para o culto, louvou, adorou o Senhor, 10 horas da noite, chegar para ele assim, ó: vamos para a vigília? O jovem vai, porque ele é força. Jovem é sinônimo de vigor, de alegria, mas diz a palavra que até mesmo esse jovem, que é sinônimo de força, ele em algum momento ele vai cansar, ele vai se fatigar e ele vai cair ao chão. Agora você sabe o que é fadiga? Preste atenção, querido. Fadiga não é apenas um cansaço. Cansaço, o que acontece? Eu estou cansado hoje, eu durmo, amanhã eu estou o quê? Revigorado, cansei, fiz uma faxina, mudei os móveis de lugar, né? Fiz algo assim que fora do comum, me cansei, eu descanso, no outro dia eu estou bem. Mas se eu me cansei um pouquinho mais, eu fico sábado e domingo descansando em casa, e o cansaço vai embora. Agora fadiga não. Fadiga é o resultado de um excesso de carga. É quando o esforço que você faz, ele supera em muito a resistência do teu corpo. Você quer ver um exemplo de fadiga? É você pegar um caminhão que a carga dele é de 10 toneladas e você bota 40 nele. Sabe o que vai acontecer? Esse caminhão ele vai estragar a suspensão, os pneus, o motor vai forçar, mas no início ele está fazendo, tem o Clóvis que não está aí, ele poderia dizer, no início o caminhão está aguentando, ele está subindo serra, desce serra, pega estrada, mas em algum momento o caminhão simplesmente vai fadar. Por quê? Porque ele foi além dos limites dele. Isso também acontece na nossa vida.
Quando você começa a se cansar, além do teu natural, a tua carga normal que o Senhor fez é X, você aguenta até X, aí você está dia após dia, semana após semana, levando uma carga de 10X, 10 vezes mais pesado sobre você. Querido, vai ter uma hora que você vai fadar, você vai fatigar, e sabe o que acontece quando você vem com a fadiga? Quando você fica fatigado, você cai, querido, e você pode dormir uma semana, você pode descansar por um mês e você não consegue restaurar, porque a fadiga ela atinge o teu corpo físico, a fadiga ela atinge o teu corpo emocional e até mesmo o teu corpo espiritual, ela atinge corpo, alma e espírito. Hoje se fala muito sobre burnout. Alguém já ouviu falar sobre burnout? Burnout significa apagar, é um termo que a psicologia usa, que é as pessoas que estão com estresse tão grande, mas tão grande, e estresse é exatamente isso, é levar uma carga além do que você suporta, e quando você começa a levar uma carga familiar, emocional, espiritual, além do que você pode sozinho, esse fardo e esse peso, ele vai te trazer um esgotamento físico, esgotamento emocional e esgotamento espiritual. Presta atenção aqui, amado, deixa as crianças. Então o que acontece? No decorrer do processo da sua vida, o cansaço, o estresse, o desânimo, eles vão aparecer. Todo mundo na nossa caminhada cristã, na nossa vida natural, do trabalho, da família, no decorrer do processo, o cansaço ele vai vir, o estresse vai vir, o desânimo vai aparecer, porque isso é natural e faz parte da vida do homem natural. Veja que o jovem ele vai cansar. Até um jovem que é sinônimo de cansaço, ele vai se fadigar. Então eu quero dizer o seguinte: se hoje você se sente cansado, você está estressado, você se sente fadigado emocional e até mesmo espiritual, e até você está pensando em desistir de tudo, eu quero te dizer que isso é algo normal. Porém, o cansaço ele pode ser normal, ele pode ser natural, o esgotamento, burnout, ele pode ser algo normal na sociedade que nós vivemos, porém, contudo, nós não somos pessoas normais, querido. E essa é a questão, para o homem natural, o cansaço, o desafio da vida, as lutas, as tribulações, elas vão desanimar, elas vão cansar, elas vão fazer o homem natural desistir e até cair e se prostrar. Porém, nós não somos homens naturais, nós somos homens e mulheres que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que faz nós deixarmos de sermos homens naturais e vivemos no mundo sobrenatural. Então, quando eu sou um homem e uma mulher de Deus, que ando em comunhão com o Espírito Santo de Deus, o natural não me atinge, porque eu ando com uma força sobrenatural, e é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala assim, ó, que o homem natural, o jovem que é sinônimo de força natural, ele vai se cansar, ele vai se fatigar, ele vai se prostrar, e ele vai cair. Porém, próximo versículo: mas os que esperam no Senhor, opa, tem um grupo de pessoa que é diferenciado, um grupo que espera no Senhor. O que vai acontecer quando eu me cansar, quando o estresse vier, quando o burnout quiser atingir a minha vida, o meu corpo físico está cansado, a minha mente está cansada, o meu espírito não consegue mais orar e entrar na presença de Deus. A palavra de Deus fala para que os que passam por esse momento, mas sabe que esperar no Senhor, diz a palavra que é uma promessa de renovação de força. E ele fala assim, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, não vão se cansar, querido. Amém, igreja? Esperar no Senhor é o segredo para trocar a nossa fraqueza humana e natural pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, querido. Vocês entendem a diferença, irmã Ana? Entende a diferença, irmã Sônia?
O natural, o homem físico, o homem que não anda com Deus, que não conhece Deus, naturalmente ele vai se cansar, vai desanimar, vai se prostrar, não vai conseguir caminhar no objetivo firme e constante até o fim. Mas nós não somos normais, porque nós temos o Espírito Santo Paracletos, o nosso ajudador, o nosso consolador que nos consola no momento difícil, o ajudador que me ajuda quando o meu corpo físico não aguenta mais. Ele é o advogado que intercede por mim quando eu não consigo mais interceder. Agora, se você aprender a esperar no Senhor, Ele vai te dar o renovo para primeiro fazer você voltar a caminhar. Tu se prostrou, você se cansou, você desanimou, você pensou em jogar tudo fora, joga fora casamento, família, trabalho, ministério, chamado de Deus. Diz a palavra que Ele vai fazer você voltar a caminhar. No tempo certo, você não vai apenas caminhar, mas diz a palavra que também voltará a correr, querido. E diz a palavra que Ele tem uma promessa não apenas de caminhar e correr, mas diz a palavra que com Ele nós vamos até mesmo voar nas asas da águia do Senhor, querido. Então, esse renovo, ele só alcança quem? Quem aprendeu a esperar no Senhor. Para quem aprendeu que, meus amados, sede firme e constante, aonde, querido? É nas minhas motivações, sede firmes e constantes. Coloca de novo lá, Jal. Sede firmes e constantes, 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes nos teus projetos, é isso que a palavra fala? Sede firmes e constantes nas tuas convicções. Não, se eu sou firme e constante naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero, eu vou alcançar. O mundo fala isso. Não desista, coloque um objetivo, coloque um alvo e continue e vai atrás dele que você vai conseguir. Querido, muitos nessa visão caíram, se prostraram, o burnout alcançou, a fadiga emocional, a fadiga física e espiritual alcançou e eles não alcançaram o objetivo, porque o segredo é ser firmes e constantes aonde? No Senhor. Então hoje, meu querido, eu quero te ensinar. Isso tudo que eu fiz foi uma introdução para mostrar que nós precisamos ser firmes e constantes, que o mundo vai tentar nos cansar, nos fadigar para desistirmos do projeto de Deus. Porém, tem 5 passos que eu quero te ensinar hoje, que se você tomar, se você aprender, você vai se manter firme e constante nos propósitos de Deus para a sua vida. Firme no chamado e no ministério de Deus para a tua casa, para a tua família e para a sua vida. Primeiro passo é planejamento. Você só é firme e constante, abundante no Senhor, quando você aprende a se planejar. Por exemplo, eu já disse aqui, quantos aqui, querido, não começaram algum projeto novo, quer seja um novo relacionamento, quer seja um novo trabalho, um novo projeto, uma obra social, academia, dieta, uma vida com Deus. Não, eu vou começar uma nova vida, eu vou começar a ler a palavra como eu nunca li, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou me consagrar como eu nunca me consagrei. Aí você começou animado, empolgado, mas nos primeiros desafios, nos primeiros problemas você desistiu. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Eu já. E eu vou te dizer que todo ano eu passo por isso, irmãos. Todo ano eu passo isso. E por quê? Porque não basta apenas começar, querido. Não basta apenas você começar. Você precisa planejar o caminho que você vai seguir, querido. Jesus fala, não precisa abrir, em Lucas 14 fala o seguinte, ó: pois quais de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas, querido, dos gastos, para ver se você tem com o que acabar, para que depois as pessoas não venham e façam de você motivo de escárnio, dizendo, olha lá, começou a construir a casa e parou, por quê? Porque não planejou. Quantas casas a gente passa nas ruas e a gente vê no tijolo, querido, no tijolo. Começou o primeiro piso, fez, no segundo piso botou o tijolo, está há 10 anos no tijolo. O que mais você vê isso aí? Por quê? Porque alguém planejou construir uma casa linda de 2 pisos e o dinheiro acabou no primeiro, querido. O máximo que ela conseguiu foi subir a parede. Virou motivo de escárnio. Por quê? Porque não se planejou. E tu quer ver uma analogia maravilhosa que me veio? Hoje em dia se fala muito sobre carro elétrico, né? Quem já andou de carro elétrico aqui? Pegou um Uber e pegou um carro elétrico? Alguém já pegou? Eu peguei. É lindo, né, irmãos? É maravilhoso aquele carro, você entra, tu não vê um barulho, nada. É um motorzinho, ó. É muito bom, é muito legal. Só que é o seguinte, o carro elétrico ele tem um pequeno problema. Ele tem um problema de autonomia. Ele não vai longe. Um carro elétrico ele vai no máximo, querido, 300 quilômetros.
Passou de 300 quilômetros, ele para, ele apaga, ele desliga e acabou, querido. Então, se eu tenho um carro elétrico para andar na cidade, é maravilhoso. Eu vou daqui para Canoas, de Canoas para Porto Alegre, Viamão. Opa, está acabando, eu volto para casa e carrego. Mas agora, se você tem um planejamento de uma viagem, eu quero fazer uma viagem, eu vou daqui para Curitiba, como a minha esposa foi. Se nós tivéssemos um carro elétrico, ela até poderia ir, mas ela precisaria do quê? De planejamento. Ela fazia assim, ó, eu vou com o carro, eu vou daqui para Curitiba, mas eu sei que em Santa Catarina tem um posto. Daqui até lá, vamos supor que dê, sei lá, 250 quilômetros. Eu sei que em 250 quilômetros tem um posto, que tem um posto para carro elétrico, que eu vou deixar meu carro ali algumas horas e vai carregar. Então eu vou planejar que daqui até lá eu vou parar. Porém, no caminho pode acontecer o quê? Imprevistos. Então, não adianta ter um plano A. Eu preciso ter o quê? Um plano B e um plano C, caso o meu primeiro plano dê errado. Mas e se eu chegar lá e o posto estiver fechado? E se eu chegar lá, de repente está quebrado o carregador de carro? Então eu tenho que ter um segundo e um terceiro posto para que eu possa parar. Na aviação, a gente tem um plano. Eu trabalhei um tempo nessa sessão que a gente pegava uma carta e colocava ali todos os aeródromos que existem no Brasil. E quando o piloto ele vai viajar, ele é obrigado a levar aquelas cartas. Por quê? Porque ele tem o planejamento dele. Eu vou daqui para São Paulo. Mas se em algum momento no meio do caminho der pane no avião, eu sei onde tem aeroporto perto, porque eu tenho aquele planejamento. Então, com o carro elétrico tem que ser da mesma forma, porque se eu for, eu vou acabar ficando no meio do caminho quebrado. E amados, na vida espiritual é a mesma coisa. Você precisa saber onde você quer chegar, e para você saber onde você quer chegar, você primeiro precisa saber os seus limites. Amado, conheça os seus limites. No caso do carro, não adianta eu querer que ele chegue em Curitiba, eu pensar positivo, esse carro vai chegar em Curitiba, eu acho que ele vai chegar, eu tenho convicção que ele vai chegar. Meu querido, tu pode ter a maior convicção do mundo, se o natural dele é chegar a 300 quilômetros, é chegar até Santa Catarina, ele não vai chegar em Curitiba, por mais que você queira, querido, a não ser que tu vá empurrando. E o que acontece? Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu preciso conhecer os limites do meu carro. E no meu caso, eu preciso conhecer os meus limites. Aí, não adianta, por exemplo, eu vou fazer um propósito com Deus agora. Ó, eu vou ler toda a Bíblia em um mês. Ou eu vou fazer um jejum de 30 dias só na água, não vou comer nada, ou eu vou passar agora todas as noites em oração e vigília. Aí você faz esse propósito com Deus, aí logo depois de começar, você desanima e desiste. Por quê? Porque você está indo além dos seus limites, querido. Você está indo além do que você pode. Então, primeira coisa, conheça os seus limites, e segundo, valorize os pequenos começos. Valorize os pequenos começos. Toda mudança de vida começa com o primeiro passo. Eu quero viver uma vida diferente com Deus, eu quero buscar mais da palavra, eu quero me consagrar. Então faz o seguinte, querido, não leia a Bíblia toda em um mês, mas começa a ler 4 capítulos por dia. Eu vou ler 4 capítulos, olha, o Senhor meu pastor, nada me faltará, desejo pelo santuário, apelo por auxílio. Fechei 4. Mas eu quero ler mais. Você até pode, querido, mas se plena no plano. Crie um projeto, porque se você tem um projeto, querido, você vai alcançar o objetivo de Deus na tua vida. Mas para isso você tem que conhecer os seus limites. Segundo passo, querido, além de conhecer os seus limites, além de conhecer aquilo que você pode, não significa que Deus não possa ir além. Não significa que uma noite eu vou orar 1 hora e quando eu ver, eu na presença de Deus em oração, passaram-se 3 horas e eu nem percebi. Glória a Deus, querido, maravilhoso. Mas no dia que você for orar 1 hora e você não está aguentando mais, pare. Isso serve para tudo na vida. Eu quero melhorar meu relacionamento com meus filhos. Eu mal converso com meus filhos, já sei, a partir de hoje eu vou ficar 6 horas sem parar com meu filho aonde ele for. No primeiro dia, tu vai achar a melhor coisa do mundo. No segundo dia, o teu filho não vai te aguentar. Eu falo assim, mãe, pelo amor de Deus, desgruda, mãe. Mas eu quero ter tempo com meus filhos, eu passei a vida inteira sem ter tempo com eles. Aí não adianta, num dia, você querer suprir tudo aquilo que você não foi. Então começa aos poucos. Não, eu quero mudar, eu quero ter um relacionamento mais íntimo com meus filhos. Querido, 30 minutos. Vai tomar um picolé com ele, vai conversar, não tem dinheiro para o picolé, vai passear na praça com ele e vai conversar das coisas normais da vida, querido.
Só nisso você está construindo algo novo. Mas conheça os seus limites. Amém, igreja? Segundo passo, vencer o tédio. Querida, caminhada cristã, vai haver momentos que você vai estar no fogo e glória, tu vai ver um culto, a glória vai descer, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas eu sei que está cheio de anjos de Deus aqui, uma glória, um fogo, um poder, uma bênção de Deus, maravilhoso. Porém, querido, na maioria do tempo, sua vida devocional com Deus, ela não vai ter muitas atividades sobrenaturais. Você não vai ver coxo andando, cego enxergando todos os dias da sua vida, não, querido. Mas pelo contrário, a sua vida espiritual vai se resumir, sabe o quê? Em ler a Bíblia, mesmo sem ter vontade de ler. A sua vida espiritual vai se resumir em orar, mesmo sem sentir arrepios. Eu vou orar e vou sentir uma glória, um poder. Não, muitas vezes você vai orar e você vai sentir nada. A sua vida espiritual, muitas vezes, você vai se consagrar, como eu fiz a consagração de 30 dias, e no final de 30 dias vai ter anjo trazendo revelação, vai ser que nem Daniel, vai chegar um anjo e dizer, Vitor Hugo, desde o primeiro dia, eu já estava contigo, e no 30º dia está aqui a bênção de Deus. Não, vai ter vezes que você vai consagrar, vai jejuar, vai santificar, e não vai acontecer nada aos olhos físicos. E aí está o ponto onde a maioria desiste. Quando? Quando você vem no culto, vem fogo, vem glória, vem presença de Deus, mas depois você entra numa rotina que aos teus olhos humanos, nada acontece. E aí vem o quê? Como vencer o tédio espiritual? Ele vai fazer parte da sua vida. Porque permanecer correndo firme e constante, muitas vezes será entediante. Olha só, ser firme e constante, muitas vezes vai ser entediante. Vai ser que nem lá como é que é o nome daquele cara lá, o japonês que faz filme engraçado lá, o Jack Chan. Vai ser muitas vezes o pega casaco, tira casaco. Você vai estar lá assim, ó, pega casaco, tira casaco, pega casaco, tira casaco. Aí o guri está assim, meu Deus do céu, eu estou há 2 horas pegando o casaco. Para que isso, querido? Talvez você não entenda hoje, mas um dia aquela prática, ela vai trazer frutos espirituais. Ai, pastor, eu estou aqui orando, eu estou lendo a palavra aqui, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Calma, meu querido, porque quando a luta vier e ela virá, quando a provação vier, você vai estar firme e constante, sempre abundante. Por quê? Porque a provação não vai te derrubar. Porque aí nesse momento você vai ter reserva espiritual, que você aprendeu como, querido? Você aprendeu vencendo o tédio espiritual, que muitas vezes faz parte da vida cristã. Irmãos, eu vou além. Se você tivesse uma vida que toda vez que Deus se manifestasse, tivesse fogo e glória, você ia se tornar, aí eu vou para o terceiro passo, você ficaria refém das suas emoções. E o terceiro passo é exatamente, não fique refém na tua vida cristã das suas emoções. Porque vai ter dias, querido, que você vai estar como um leão. Meu Deus, se Satanás vier, como está lá em Deuteronômio, se por um caminho o diabo vier por 7, ele vai fugir. Porque você vai estar pisando na unção, andando na unção, falando na unção, pregando na unção. Vai estar que nem Elias, que vieram 400 profetas de Baal, 450 de Astarote, e ele falou assim, o Deus que responder com fogo é Deus verdadeiro. Se cortaram, se arranharam, gritaram, e ele ficou, olha, fala mais alto que de repente o teu Deus está dormindo, e nada. E quando Elias clamou, o fogo caiu. Maravilhoso, glória a Deus. Olha como Elias era um homem de Deus, um homem do sobrenatural. Mas no outro dia, Elias foi para a caverna e disse, basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não tenho prazer nela. Vai ter dias que você vai estar cuspindo unção como Elias. E vai ter dia que no outro dia você vai estar pedindo, Senhor, eu não aguento mais viver. Porque essas oscilações elas vão acontecer. E permanecer firme e constante vai depender do quê? De quem governa os teus sentimentos, querido. A tua vida cristã, ela não pode ser refém do pseudo sobrenatural, de profeta falar, de entregar a revelação ou dos arrepios que você sente. Precisamos dominar as emoções e não deixar que os dias das cavernas venham anular as promessas de Deus. Qual é o dia da caverna? É o dia que eu orei, que eu consagrei, eu jejuei e nada aconteceu.
É o dia que eu vim na igreja doido para receber uma revelação profunda dos céus e eu não vi nada, nada pelo menos específico para a minha vida. Vai ser o dia que eu orei, eu me consagrei e eu não vi a voz de Deus. Mas, meu amado, eu vou dizer uma coisa. Se você não puder correr e gritar como leão, não tem problema. Caminhe como uma formiguinha, mas não pare de caminhar, querido. Porque vai ter dias na caminhada cristã que você vai estar que nem um coelho, correndo, meu Deus. E vai ter dia que tu vai estar que nem uma tartaruga. Mas não pare de andar para o projeto e propósito que Deus tem para a tua vida. Porque a nossa vida é uma maratona. Por isso que nós precisamos ser o quê? Firme e constante. E o quarto passo, durante essa caminhada, onde vem fogo e glória cair, eu aprendi a vencer com tédio, eu aprendi a não deixar as minhas emoções me dominar, eu aprendi a me planejar, conhecer os meus limites, para continuar na caminhada, vem o quarto passo, que é o quê? Focar no processo e não apenas no resultado. O que é isso, pastor? Todo mundo que tem um objetivo, ele corre, como diz a Paulo lá, aquele que corre pelo prêmio da soberana vocação do Senhor. Aquele que corre por uma coroa não corruptível, como César corria, mas pela uma incorruptível de Deus. Então, todo mundo que corre, que está no processo, que está na caminhada, ele está atrás de um objetivo final. Mas o problema é quando na caminhada, o meu foco está apenas no troféu. O meu problema é quando o meu foco está apenas no objetivo final e eu começo a ignorar o caminho, querido. Até porque, para alcançar o resultado final, você vai ter que passar pelo processo do caminho. E amados, quando eu falo de caminho, se fala do quê? O que vai ter no caminho? Diz a palavra de Deus que dois são os caminhos que existem: o caminho da salvação e o caminho da perdição. E ele fala assim, olha, que o caminho que leva para a perdição é largo. Diz a palavra de Deus que a porta que leva para a perdição é larga e muitos passam para lá. Porque o caminho da perdição é fácil. Porém, o caminho da salvação, a estrada é estreita, é pedregosa, vai ter obstáculos e a porta é pequena. E diz a palavra que muitos são poucos os que passam por ela. Então, no caminho, em prol, quando você está buscando o resultado, a restauração do casamento, a restauração da família, melhora nas tuas finanças, um emprego melhor, um curso melhor, capacitação, uma vida espiritual mais profunda, uma restauração do teu chamado, do teu ministério, nesse foco final, você vai passar pelo caminho. E no caminho, quando se fala de caminho, se fala sobre sacrifício. No caminho se fala de renúncia. No caminho você vai encontrar obstáculos que eu não imaginava. Eu me planejei, eu me programei, eu vou daqui para Curitiba, eu sei que tem um posto a 200 quilômetros, eu sei que tem um posto a 250, mas de repente, os dois estavam fechados e eu não me planejei para o terceiro problema. Vai ter momentos que vão acontecer, porque obstáculos vão acontecer. E quando eu estou indo em direção aos projetos de Deus, vão acontecer obstáculos que você não planejou. E o pior obstáculo que nós vamos enfrentar, sabe qual é? É o obstáculo do tempo, querido. Porque quem gosta de esperar alguma coisa? Ninguém, querido. Quem gosta de esperar ônibus, irmãos? É terrível. Esperar fila de mercado, irmão. Às vezes eu confesso o meu pecado, vos confessarei um pecado que eu tenho. Às vezes eu estou levando Israel para o colégio e eu pego lá um trânsito terrível que eu pego de Alvorada até o centro de Porto Alegre. E às vezes eu estou numa fila assim, gigantesca de carro, para entrar numa rua que tem ali em Alvorada. E aí às vezes as pessoas têm uma dificuldade incrível de simplesmente entrar na rua. Tu já viu? Aquelas pessoas, elas não conseguem simplesmente dobrar. Aí a rua está aberta, o carro está ali e ele demora às vezes 10 minutos simplesmente para entrar na rua. E eu olho para o relógio e falo assim, eu estou atrasado. Meu filho, aí o que eu faço? Eu pego o atalho pela esquerda e vou. Só que às vezes eu faço isso, que está errado, pecado do vosso pastor, e quando eu estou indo vem um carro na minha direção e eu, e agora? Aí eu me jogo, aí eu recebo buzinada, xingão, errado sou eu. Por quê? Porque a gente não gosta de esperar, querido. Só que na promessa de Deus, o que vai acontecer, querido? Você vai passar pelo obstáculo chamado tempo.
E se seu foco está apenas no troféu, está apenas no objetivo, não, meu objetivo é melhorar de emprego, eu preciso melhorar de emprego, eu tenho que ganhar mais, só que para isso você vai ter que fazer um curso de qualificação, e aí você vai lá, aí o curso de qualificação é 1 ano, e aí você começa, não, um ano, não, eu preciso melhorar de emprego, eu preciso ganhar mais, querido, mas com 6 meses não aguentando mais e você desiste. Por quê? Porque além de se qualificar, vai existir o tempo para qualificação. E se o seu foco for apenas no objetivo, e você não levar em consideração os obstáculos, você vai desanimar e você vai desistir. Abraão tinha uma promessa de ser filho, no meio do caminho o tempo demorou. O que ele fez? Ele pegou um atalho. Qual foi o atalho? Ismael. Um filho eu acho que vai ser com Agar, aqui a serva. Gerou Ismael, beleza. E o Senhor falou, Abraão, tu está pegando atalho, não é esse o caminho, está errado esse caminho. E aí o que Deus fez? Olha, pega Ismael vai ser um grande príncipe, muitas nações virão com ele, mas não é o filho da promessa. Só que o atalho de Abraão gerou quem? Gerou os ismaelitas, que hoje é quem? O povo árabe. Quem é o povo árabe? Maior inimigo de quem? Do povo de Israel. Próprio Abraão, tentando um atalho desviar a questão do tempo, criou um problemão para os seus descendentes, querido. E é isso que você faz quando você não quer esperar o tempo de Deus. Então, amado, nós precisamos ter o foco, sim, no objetivo final, que é a coroa, é aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas você não pode ignorar o processo do caminho. Amém, igreja? E o quinto passo e último, nós precisamos perseverar até o fim. Abra a Bíblia, Salmo 126, Israel, 126, 6. Diz a palavra assim, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, olha bem, voltará sem dúvida alguma, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, e outras versões, os seus frutos. Agora veja bem o ensinamento aqui, aquele que leva a preciosa semente, como é que ele vai? Ele leva caminhando, ele vai andando, ele vai engatinhando, ele vai se arrastando, mas ele continua andando, é com choro, é com lágrimas, é com peso, é com dificuldade, é com luta, mas ele não para, ele faz o quê? Ele é firme e constante. E diz a palavra que aquele que é firme e constante, levando a semente. O que é semente, querido? É a promessa de Deus. A semente é a restauração do teu casamento. A semente é o teu chamado sendo finalmente alcançado, é você vivenciar o projeto de Deus para a tua vida. A semente é os sonhos que Deus tem te dado, e diz a palavra de Deus que aquele que tem essa semente, tem esse sonho, tem esse projeto, mas ele continua andando, caminhando, se arrastando, engatinhando, ainda que com choro e com lágrimas, ele quando perseverar até o fim, depois ele voltará sem dúvida. Como? Com alegria, trazendo os frutos. Querido, quem persevera na caminhada, ainda que dolorosamente, vai ter coisa que é doloroso, querido. Vai trazer dor, vai ser difícil, mas o que persevera até o fim, ele vai alcançar o fruto da vitória, meu querido. E a questão é, querido, Deus tem te chamado para você viver algo extraordinário, sobrenatural. Mas por que até hoje você não vive, querido? Porque você não aprendeu a ser firme e constante. Porque você tenta caminhar e andar com a força do seu braço, e diz a palavra, maldito o homem que faz da sua força, do seu braço, cuja confiança dele está em si mesmo. Mas diz, bem-aventurado o homem cuja confiança é o Senhor, e a sua confiança está no Senhor. Querido, Deus quer que você venha ser constante e abundante no Senhor, e Ele fala, porque todo o seu trabalho no Senhor não é em vão. Querido, as lágrimas que você tem hoje não é em vão. Irmã Anita, as orações que você faz ao Senhor não é em vão. Irmã Ana, a tua busca não é em vão. Irmã Cris, a tua oração e lágrimas que você leva caminhando. Às vezes você fala assim, meu Deus do céu, hoje eu não vou no culto.
Eu não vou naquela igreja, a pastora Lisiane não vai estar, eu não vou, eu estou cansado, desanimado, desmotivado. Mas, meu querido, você vem se arrastando, mas você vem. E o que acontece? Quando você permanece caminhando, Deus está te fortalecendo, porque Deus fortalece aquele que espera nele. Porque diz a palavra que o jovem, que o mundo, ainda que tenha capacidade, qualificação, ainda que tenha todos os instrumentos para vencer, em algum momento ele vai cair, vai fadigar, vai desanimar e vai parar. Mas aquele que aprendeu a esperar no Senhor, a colocar a sua confiança no Senhor, diz a palavra que ele voltará a caminhar, a correr e a voar no Senhor. E meu amado, eu não sei, Israel vem aqui, eu não sei em que momento está a tua fé hoje. Talvez você esteja hoje cansado, desanimado, desmotivado, fadigado, tu já foi além do seu limite. Fala assim, pastor, está passando, estou por aqui, ó. Eu não aguento mais, eu quero largar tudo, eu quero matar meu marido, eu quero largar meus filhos, eu quero abandonar meu emprego, eu quero largar desse mundo. A minha maior alegria seria se amanhã eu não acordasse mais, porque eu não aguento mais viver. Só sabe disso quem já passou por isso, querido. Eu já passei por isso. Eu já passei um momento na minha vida, eu falei, Senhor, se eu não puder, se eu não conseguir acordar amanhã, vai ser a melhor coisa da minha vida. Só que a questão é, o não acordar amanhã significa quebrar, abortar e destruir tudo aquilo que Deus tem sonhado com você, querido. Então não deixe que o cansaço natural e normal do mundo, porque é normal, querido, o mundo vai cansar mesmo. Ele vai te desmotivar, vai te dizer, você vê aí vários cantores, Chorão, poeta aí dos jovens, né? Tinha um monte de música aí que eu nem conheço, eu nunca admirei muito o trabalho dele não. Mas diz que o Chorão alcançou sucesso, fama, dinheiro, mas um dia ele foi, pegou uma arma e se matou. Não foi isso? Foi de arma ou foi de droga? O Chorão, foi droga. Não aguentava mais viver. Emily House, que ela cantava No, linda, era uma mulher linda. O sonho dela era sucesso, era cantar para multidões. Alcançou as multidões, alcançou os projetos delas, mas ela não tinha mais alegria, se afundou nas drogas. E quem viu a imagem dela nos últimos dias dela, ela era uma coisa, parecia um espantalho de horrível. Uma mulher linda, transtornada, desfigurada, pelo quê? Pelo cansaço do mundo, pela fadiga espiritual, física e emocional que o mundo traz. Whitney Houston cantava lindo, cantava na igreja, já falei sobre ela aqui, cantava no coral da igreja, tinha CDs evangélicos, abandono nudo em prol do processo, em prol do troféu do mundo, trancou todo o projeto de Deus pelo projeto do diabo. Em algum momento ela cansou, desanimou, desistiu e morreu de overdose na sua banheira, em depressão profunda. Querido, esse é o normal do mundo. Você até pode alcançar os teus objetivos, mas não significa que você vai alcançar realização com eles. Você pode encontrar o marido, o melhor marido do mundo, o melhor emprego do mundo, a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo, a melhor tudo do mundo, e ainda assim ser vazio de Deus. Porque você vai desanimar, diz a palavra, olha, vai cansar. Em algum momento você vai cansar, você vai se fadigar e você vai cair, diz a palavra. Cairão. Mas diz a palavra que aquele que aprendeu a ser firme e constante com Deus, que aprendeu que quando você está desanimado, cansado, pensando em desistir, você não desiste, mas você espera no Senhor. O Senhor vem e pega você prostrado no chão. O Senhor pega você assim, totalmente arrasado, e Ele fala, filho, calma aí que eu tenho unção para você. Deus começa a colocar o óleo, Deus começa a derramar da sua presença. E aí aquele que estava prostrado, cansado, fadigado, prostrado nos seus pecados, na sua vida destruída, você volta a começar a engatinhar com Deus. Daqui a pouco você volta a caminhar. E quando você menos espera, você está correndo e voando nos projetos de Deus. Porém, só alcança isso quem? Quem aprendeu a esperar no Senhor. Quem começou a planejar em Deus, sonhar com Deus. Senhor, vamos sonhar junto.
Vamos planejar junto, Deus. Olha, eu tenho minhas limitações, ó. Eu só consigo andar 200 quilômetros com o tanque que eu tenho, Deus. Então vamos planejar, ó, eu tenho uma deficiência, Deus. Quais são as minhas limitações? Essa é a minha limitação, Deus, ó. Eu tenho essa dificuldade, Deus. Vamos lá. E o Senhor vai planejar contigo. Aí você vai aprender que muitas vezes Deus vai estar falando tete a tete com você, mas vai ter momento que você vai falar, você vai orar, você vai buscar e vai ter silêncio de Deus. Elias estava na caverna clamando a Deus, e diz a palavra que de repente veio a tempestade, Deus não estava, veio o fogo, Deus não estava, veio o terremoto, Deus não estava, de repente no silêncio veio a voz de Deus. Então você vai ter que aprender que nem sempre vai ser do jeito que você imagina, mas vai ser do jeito de Deus. E aí, querido, vamos fazer esse passo a passo com Deus. Vamos ver o que a gente tem errado. Vamos dizer, ó Deus, ó, eu estou limitado, Deus, eu não consigo mais orar, Deus, eu não consigo, Deus, ó, ler a palavra, isso nem mais Fátima na minha vida, orar, jejuar, e eu nem sei o que é, nunca fiz na minha vida. Então, me ajuda, Senhor, me ajuda na minha caminhada cristã, porque esperar no Senhor não é vir sentar no culto. Eu estou esperando em Deus, aí eu sento no culto aqui, e fico esperando um pastor ungido vir e repreender todo o demônio da minha vida. Não, isso não é esperar em Deus, querido. Até pode fazer parte do processo, vir na casa do Senhor sentar, mas o esperar em Deus significa esperar como? Eu espero orando, eu espero clamando, eu espero me alimentando, eu espero buscando a presença do Senhor, orando em casa e na igreja, me alimentando em casa e na igreja. E aí quando você menos espera, o renovo começa a vir. E aí você começa, sabe o que? Domingo tem culto. Nossa, que vontade de vir no culto. Já aconteceu com isso, irmão? Você não tem vontade nenhuma de ir na igreja, nenhuma. Aí você começa a ler, você começa a ouvir a palavra, daqui a pouco começa a vir um desejo, uma vontade. Daqui a pouco, se você não vai no culto, você, meu Deus, meu dia não está completo, porque não fui no culto. Eu preciso, eu necessito, minha alma tem sede e fome de Deus. É isso que Deus faz. Aí você vai esperando no Senhor, e Ele começa a renovar a tua sensibilidade para o mundo espiritual. E aí o homem natural, ele cai, se prostra, mas ele fala para você, irmã Sônia, como que tu consegue? Eu esqueci seu nome, minha linda. Irmã Yara, como é que tu consegue estar de pé nessa tua situação? Irmã Nilton, eu já tinha desistido. Irmã Nice, como é que tu suporta? Aí você fala, simples, eu não suporto, porque quem me suporta é o Espírito Santo de Deus. Quem me ergue é a presença do Senhor, porque não é na minha força, mas é na força e no poder dEle. É dEle, é por Ele, é nele que eu venço. Amém, igreja? Se coloque de pé. Meu querido, você que quer aprender a ser firme e constante, vem aqui na frente. Você que quer, pastor, olha, eu preciso ser firme e constante. Eu vos confesso que eu desanimo muito fácil, eu desisto muito fácil. Olha, o cansaço vem, a desmotivação vem. Eu foco até no prêmio, eu quero ser salvo, eu quero viver os planos de Deus, mas o caminhar é difícil, as dores nas minhas pernas eu não aguento. Eu quero orar contigo, eu vou orar contigo. Eu não vou orar com você, porque eu também preciso, querido. Olha, tem dias que a minha vontade não é, irmãos, é 40 quilômetros. 40 quilômetros eu venho para cá, eu e minha esposa. A gente sai cedo de casa, nosso domingo é literalmente do Senhor, e a gente passa preparando a palavra e tal, e vem 40 quilômetros buscando os irmãos, aí depois volta, 40 quilômetros voltando, ainda distribui o povo em casa, a gente vai dormir 1, 2 da manhã. E não é só culto, tem o pós-culto, tem as conversas, tem... Irmãos, às vezes a vontade é desistir. Eu confesso, irmão, é verdade. Mas aí o que acontece? Quando eu penso em desistir, eu espero no Senhor e Ele, renova a minha força. E eu falo, não, eu vou engatinhando. Eu vou me arrastando, mas eu vou levando a preciosa semente. Eu vou chorando porque eu sei que eu vou voltar com os frutos nos meus braços, com alegria. É com alegria. E diz a palavra, sem dúvida você vai voltar. Sem dúvida você vai ver a restauração da tua casa. Sem dúvida você vai ver os seus filhos no altar. Sem dúvida você vai ver a restauração das tuas emoções, da tua saúde emocional, da tua saúde mental. Sem dúvida. Porque você não para.
Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro pela minha vida. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Eu oro pela vida de cada um que está na internet, ouvindo essa mensagem. E a vontade deles é parar, é largar tudo, é desanimar, é desistir. Mas Pai, aqui está um povo, Senhor, que escolheu esperar no Senhor. Que esperou, que decidiu ser firme e constante. Não nas minhas convicções, não nas minhas forças, mas firme e constante no Senhor. E eu sei, Senhor, que todo esse trabalho que nós temos tido, toda essa nossa dedicação, não vai ser em vão. Nós vamos trazer o fruto, ainda que com lágrimas hoje semeamos. Eu sei que nós voltaremos com alegria, trazendo a mudança, a transformação da minha casa, trazendo a mudança, a transformação da minha família. Eu vou ver o sobrenatural, eu vou ver a cura, eu vou ver a restauração, em nome de Jesus. Do impossível, é impossível para os homens, é impossível para mim, o mundo diz não adianta e é verdade, para o mundo diz desiste e é verdade, mas eu não ando conforme o mundo. Pode ser difícil, pode estar quebrado, pode estar destruído, mas meu Deus, Ele faz o impossível. Eu vou viver a totalidade da promessa, porque o Deus de obras completas, Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na minha casa, Ele vai fazer nas minhas emoções, Ele vai fazer nos meus filhos. O Deus de obras completas está neste lugar. E Deus, hoje eu entrego no altar do Senhor as minhas frustrações. Está aqui, Senhor, o meu fardo, o meu peso, a minha carga, o meu pecado. Deus, em nome de Jesus, se algum demônio ainda me amarrando, ele seja arrancado. Em nome de Jesus, ele seja expulso. Mas Pai, não tem apenas demônio, tem áreas da minha vida que é carne, é mau caratismo, é uma mudança que eu preciso viver. Não tem a ver com o diabo, tem a ver com feridas e traumas da minha alma. Mas hoje eu deposito as minhas feridas, os meus traumas, as minhas dúvidas, as minhas confusões, eu entrego no altar hoje, Pai. E Deus, eu declaro, Senhor, que elas não são mais minhas, Senhor, mas eu entrego no teu altar todas elas e digo: Senhor, em nome de Jesus, comigo eu não consigo, na minha força eu não consigo, Deus, mas eu espero em Ti, eu confio em Ti, e eu sei, Pai, que eu vou viver, eu sei que eu vou alcançar, eu sei que o natural é desistir, é morrer, é perder, mas eu não sou natural, eu vou viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu confesso que o desânimo, o cansaço, as frustrações, elas tomam conta da minha alma, e a minha vontade muitas vezes é abandonar, é desistir. Mas Deus, eu entrego hoje todas essas lutas, essas dificuldades, essas frustrações, e declaro que a minha esperança está em Ti. Deus, os homens se cansam, eu me canso, mas hoje eu decido permanecer firme e constante no Senhor, esperando em Deus. E eu sei que eu vou sair deste lugar não mais prostrado, mas caminhando, e uma hora eu vou estar correndo, e quando menos o diabo perceber, eu estarei voando, em nome de Jesus, em prol do Teu projeto, dos Teus objetivos, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, amém, igreja? Aplauda o Senhor. Receba dessa palavra, meu querido, que o Senhor possa mudar o seu coração, que você que está chorando hoje, está
caminhando, está se arrastando, querido, continue esperando em Deus, porque você vai viver o projeto de Deus em nome de Jesus. Deus não nos chamou, querido, para sermos aquele que morre no meio do caminho. Deus não nos chamou para ficar no deserto prostrado e morrer. Não, Deus nos chamou para entrar na terra da promessa e viver naquele lugar onde mana leite e mel. Querido, você vai ver o leite e mel manar no teu casamento, nas tuas finanças, no teu chamado, nas tuas emoções. Permaneça firme no Senhor, constante naquilo que Deus tem te chamado, e você vai viver o sobrenatural, porque o teu choro não é em vão, o teu trabalho, as tuas orações não são em vãs, em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, quarta-feira, culto de oração. Estou te esperando aqui em nome de Jesus. Sexta-feira, eu acho que esse sábado vai ter culto das mulheres, não vai ter? Esse sábado parece que vai ter chá das mulheres, irmãos, e vai ser fogo e glória. Então sábado vai se preparando aí, que vai ter chá das mulheres. Quem pode vir? Todo mundo, tua tia, tua prima, tua colega, tua vizinha, tua filha, tua mãe, tua avó, querido, traz todo mundo, que vai ser bênção demais. E domingo, querido, culto da família, para a glória de Deus. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar encerrando. Senhor, nos leva para os nossos lares agora, nos dá, Senhor, uma semana abençoada, que nós possamos permanecer firmes e constantes em Ti, Senhor, buscando a Tua presença. Não deixa que o cansaço, o desânimo, Senhor, um burnout físico, emocional e espiritual venha nos alcançar, mas que a gente venha alcançar o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê nisso, ela diz: levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça, a redentora graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus perseguida em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido. Dá um beijo no teu irmão, dá um cheiro, tem um café, tem um bolo ali. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.